Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Mas nós vamos para Costa Rica. Afinal de contas, começa hoje a 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense e nós vamos bater um papo com o técnico Ito Roque, que mais uma vez atende a equipe da Rádio Futebol na Canela. Ito, bom dia, tudo bem? Prazer falar com você mais uma vez. Bom dia, o prazer é todo meu. Ito, time folgou na última rodada, líder virtualmente classificado. Queria que você falasse aí como foram essas semanas para treinamentos, recuperação física de atletas também. Como é que tá o trabalho aí em Costa Rica? Foram praticamente aí 10 dias de trabalho, né? Por não ter tido a rodada passada. Então nós demos uma ênfase muito boa em duas situações, que era no fortalecimento muscular, principalmente para alguns atletas que vinham de lesão muscular, e também nos trabalhos táticos, né? Principalmente trabalho de transição defensiva e ofensiva, para que a gente fique um time bem compacto. Ito, como foi a sua avaliação do primeiro turno, a primeira fase do Costa Rica? Foram jogos em casa, fora de casa, são 3 vitórias, 1 empate. Inclusive a gente acha, a nossa equipe achou naquele dia, que faltou talvez um pouquinho mais de objetividade ao Costa Rica para poder matar o jogo com o União e acabou levando o empate. É verdade, são algumas coisas que acontecem durante os jogos, né? Que você tem que corrigir em termos de treinamento, né? Também achei que após tomar o gol aí voltamos a ter iniciativa de querer voltar a ganhar o jogo, né? Mas são coisas que acontecem, são alguns desligamentos durante a partida que não pode acontecer, a falta de foco, a falta de concentração, e são coisas que a gente vai tentando colocar para os atletas para que não aconteça nos jogos futuros, né? Então, trabalhamos bastante essa situação de não perder o foco, não perder a concentração durante a partida. Estamos conversando com o técnico do Costa Rica, Ito Roque. Ito, queria que você falasse dos seus dias aqui em Mato Grosso do Sul, como é que você está avaliando a situação do Costa Rica, o seu trabalho aí. É bom a gente sempre reiterar, sem Copa do Brasil, o Costa Rica tem o maior investimento entre os 10 times do Campeonato Sul-Mato-Grossense. E infelizmente nunca passou da fase quartas de final. Dessa vez é diferente porque é mata-mata. Como é que você está observando e trabalhando com essa situação que sempre tem que vencer para poder chegar mais longe? Como eu falei, da gente não perder o foco durante o que acontece às vezes durante a partida, eu vou para essa mesma situação para aquilo que acontece durante o campeonato, né? Eu não posso falar de campeonatos anteriores, mas a gente sabe do histórico, né? É uma equipe que procura chegar lá nas finais do campeonato, né? Sabemos da mudança que ocorreu na competição, que agora será pontos corridos. Então, acho que isso aumenta o foco, né? Para você ter uma constância melhor em cada jogo, né? Porque não se decide um jogo no mata-mata. Às vezes você pega um time bom, mas num dia mau, ou num dia de perder alguns jogadores importantes, você acaba tendo esses problemas. E eu acho que no pontos corridos, se você tiver uma constância melhor durante os jogos, você pode ter essa possibilidade de chegar. Acho até que é o campeonato mais justo, né? Acho que o mata-mata é mais tradicional, né? Principalmente para o torcedor, mas eu acho que mais justo são os pontos corridos. Então, nós temos que focar nessa situação que é o campeonato de hoje, né? Como você disse no início da abertura do seu programa, nós estamos aí virtualmente classificados, mas nós temos que concretizar essa classificação para, com calma, começar a elaborar essa segunda fase em todos os aspectos. Nós estamos conversando com o técnico Ito Roque do Costa Rica. Ito, é óbvio que 4 jogos é um recorte muito pequeno. É duro ser cobrado ou questionado por um número tão pequeno de partidas, mas infelizmente é o que nós temos e o nosso campeonato não é longo, né? Embora seja de pontos corridos, serão 8 rodadas agora, depois 10. É como se fosse um turno de campeonato brasileiro. Mas a gente observou que o seu time é muito raro dar oportunidades aos adversários, mas também teve essa dificuldade, principalmente nos jogos que nós acompanhamos aqui em Campo Grande, para matar o jogo. Com o Comercial, mesma situação, poderia ter tomado o empate, contra o União acabou levando o empate. Curiosamente ou não, os 4 gols que abriram os placares foram em bolas paradas. Como é que foi o seu trabalho nesses dias? Se você também observa essa situação, que o time precisa ser mais incisivo por ser superior e definir logo as partidas. Eu vejo uma dificuldade nossa aqui
principalmente quando a gente chega ali no meio do segundo tempo, nas trocas, né? Na reposição, de continuar deixando o time da maneira de como inicia, né? Então nós estamos tendo alguns problemas, principalmente quando nós temos que fazer algumas substituições, principalmente também no setor ofensivo, né? A gente sabe que nós temos uma quantidade de jogadores limitada para aquilo que eu desejo, né? De poder fazer troca durante o jogo e tentar manter o mesmo nível dentro de campo. Eu acho que não nós aqui, mas qualquer time do Brasil, ninguém consegue, tirando Palmeiras e Flamengo, né? Ninguém consegue ter um time homogêneo, né? Tanto quem está jogando quanto quem não está. A gente sabe das dificuldades, principalmente financeiras dos clubes, né? Em ter pelo menos aí de 15 a 20 jogadores do mesmo nível contratados, né? Sei dessas dificuldades que nós temos aqui no nosso futebol brasileiro, mas a gente está correndo atrás de algumas situações, principalmente em termos de reforço, para que a gente possa, durante o jogo, não cair de rendimento, principalmente quando eu tenho que manter o time, principalmente tendo a prioridade de propor o jogo, de continuar tendo iniciativa de jogar, né? Então a gente sofre um pouquinho nessa situação. Mas a gente vem, além do trabalho de campo, a gente vem também observando algumas coisas para que a gente possa trazer para a segunda fase. Técnico do Costa Rica, Ito Roque, bate um papo conosco. Ito, teu adversário de hoje, União, é referência para aquilo que nós entendemos que no Mato Grosso do Sul precisa acontecer, que é a valorização da base, que inclusive o Costa Rica também tem trabalhado nesse sentido. Claro que o União há mais tempo. É um time que eliminou o Corinthians, que é um gigante, incontestavelmente, nas categorias de base, e que não tem muita preocupação em cair, subir, obviamente que ninguém quer cair, mas que tem um trabalho de base consolidado. Como é que você encara teu adversário depois do jogo em Campo Grande, em que você já teve, até certo ponto, dificuldade de vencê-lo? Primeiro a gente tem que parabenizar a equipe do União por essa situação que eles fazem. Eu acho que isso não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas em vários clubes do Brasil, seja Minas, São Paulo, Rio, está ocorrendo essa dificuldade muito grande em formar jogador, né? Às vezes a gente pega jogador já com 24, 25, 26 anos na equipe profissional, que tem muita dificuldade por não ter tido uma boa base, né? Então a gente só tem que parabenizar a equipe do União por fazer esse trabalho, né? Primordial essa situação no futebol brasileiro. O Costa Rica também vem trabalhando, lógico, com uma intensidade menor, mas sempre nas conversas que eu tenho tido com o presidente, com o Melchior, ele frisa bastante que quer aí, num médio prazo, formar essa base aqui também, para que possa ser um time formador, né? E sempre da maneira que a gente pode, a gente incentiva, porque eu acho que esse aí é o futuro do futebol brasileiro mesmo, né? E a gente sabe que hoje a gente vai enfrentar uma equipe muito difícil de jogar contra eles, uma equipe que gosta de propor o jogo, principalmente por ser jogadores jovens, que tem uma intensidade boa durante o jogo. Uma equipe que vem motivada não só pelos resultados aqui do Sul Mato Grossense, do estadual, mas pela Copa do Brasil, né, eliminando o Corinthians. Então a gente sabe da motivação do adversário. E nós trabalhamos em cima daquilo que nós precisamos para o jogo de hoje, por saber que nós vamos enfrentar uma equipe bem competitiva. Ito, você tem problemas para o jogo de hoje? Como é que está seu time? Eu ainda tenho alguns problemas com o jogador no departamento médico, né? A gente está aí bolando a melhor formação. É lógico que eu tenho na minha cabeça já um time definido, né? Só tem uma dúvida ali que a gente vai sanar ali pouco antes do jogo, mas como eu te falei, né? Nós, independente dos jogadores que estão entregue ao departamento médico, ao Pereira que tomou o cartão vermelho no último jogo, a gente tem que priorizar o elenco e tentar fazer o melhor possível. Ito, conta um pouquinho da sua história. Você foi jogador, né? Você jogou em que posição? Eu era um meia, um segundo volante, meia. Comecei na Ferroviária de Araraquara, joguei no Paraná, joguei na Inter de Limeira, em São Paulo também, e fui transferido, e fui negociado com o clube do Emirados Árabes, depois para o Catar, onde eu fiquei 7 anos fora do país. Então, dos meus 23 aos meus 30 anos, eu fiquei fora do país. Então, explica para nós por que não tem mais meia de criação, Ito. Por onde passa esse problema nosso? Eu acho que em duas situações, né?
A primeira, realmente, eu vou voltar a falar da categoria de base, né? Eu acho que ali a gente tira um pouco da criatividade do jogador brasileiro, seja em meio, ou seja os atacantes, principalmente os de lado, né? Chamados extremos hoje. A gente vê, assim, muitos treinadores pedindo, não, que só pode dar 2 toques na bola, aí chega no jogo, o jogador não tem mais aquele drible, por quê? Porque ele está sendo treinado para desfazer da bola. Então, eu acho que a gente tem que rever os nossos conceitos, apesar dos cursos da CBF ter ajudado muito nessa situação, mas eu acho que a gente precisa rever os nossos conceitos um pouco lá de trás, que eram bons, e nós estamos perdendo a essência, né? Então, eu acho que essa formação na categoria de base, a gente tem que deixar até os 17 anos um pouco de lado a parte tática e focar mesmo na criatividade, nos fundamentos naturais do jogador brasileiro, que são muitos. Olha aí, Tu, obrigado mais uma vez por atender a equipe da Rádio Futebol na Canela. Você já tinha batido um papo com o Fernando Blanc, primeira vez que a gente conversa, foi um prazer, mas não pode ganhar mais do comercial, viu, Ito? É proibido, porque senão a casa cai aqui em Campo Grande. Não, fica tranquilo, a gente vai fazer só a nossa parte aqui. Valeu, Ito, grande abraço, boa sequência no trabalho, grande jogo mais tarde. Obrigado, eu que agradeço. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.